Deus não julga segundo a aparência. O juízo de Deus vai ser pelo análise interior, não é pelo análise exterior. Muitos precisam aprender isso. Se Deus fosse julgar pelo análise exterior, Jesus tinha aprovado os fariseus. Se Deus fosse julgar pela religião, pela vida religiosa, Jesus tinha aprovado os fariseus. Se Deus fosse julgar pela aparência, Jesus tinha aprovado os fariseus. Ao contrário, Deus em Cristo condenou toda a hipocrisia vivida pelos fariseus na formalidade religiosa. Jesus condena o interior deles, bonito o exterior, por fora parecendo justos, homens de Deus. Vem Jesus agora, o próprio Deus, condenando, dizendo: por fora vocês estão bonitos, homens de Deus, é um padrão, é uma veste santa, é um comportamento santo, é uma vida de exemplo para mostrar justiça diante dos homens. Jesus vai dizer: interiormente vocês estão podres, sepulcro caiados, por fora estão bonitos. São homens de Deus, quando ora cai fogo do céu. É muita cura, é muito milagre, porque é o homem de Deus que está determinando. Só que de Deus não tem nada. Estão tão mortos quanto os outros que estão seguindo a eles. Esses homens que vivem a aparência, a religiosidade, a formalidade religiosa. Esses homens que buscam impressionar não a Deus com o seu interior puro, verdadeiro, quebrantado para com Deus, mas esses homens que procuram impressionar o povo com as suas vestes, com os seus discursos de santidade, com a sua vida religiosa, com os seus usos e costumes, com a sua posição de homem de Deus. Isso só no exterior. Se Deus fosse julgar o homem pelo exterior, Jesus tinha aprovado os religiosos judeus. Jesus tinha condenado a prostituta. Jesus tinha condenado Zaqueu, um grande desonesto. Jesus tinha condenado o ladrão da cruz. Jesus tinha condenado muitos pecadores que estavam atrás dele, corruptos, enganadores, prostitutas. Mas foi esse povo que recebeu a graça de Deus. Olha que contraste, olha que interessante. Enquanto esse povo que era considerado pelos hipócritas da religião, porque a religião é uma maldição, irmão. A religião é um caminho do inferno. Saiam das religiões. Enquanto os religiosos criticavam, condenavam, se desfazia do povo simples, que não vivia como eles, no padrão religioso, nas formalidades religiosas, nas práticas religiosas, eles condenavam os demais, a ponto de dizer: olha, se esse homem fosse profeta, sabia quem era essa mulher que está lavando os pés dele, isso é uma prostituta, e esse homem aceita, esse homem não é de Deus não, rapaz. Esse homem senta com pecadores, esse homem aceita a prostituta, esse homem entra na casa de pecadores. Ele entra, ele só não entra na vida de religioso, ele só não está no meio desses religiosos, porque esses religiosos têm um coração duro, esses religiosos são oposição a Cristo, porque os pecadores, os ladrões, os prostitutas, os malfeitores receberam Jesus, se arrependeram, quebrantaram-se e receberam Jesus. E Jesus entrou na casa deles, na vida deles. A salvação foi na vida desses. E muitos religiosos pereceram. Muitos religiosos. Olha que contraste, irmão. Quando eu faço essa análise, meu Deus do céu, eu olho para o cenário hoje, eu digo: misericórdia.
Quantos santos hoje dentro da religião, hein? Quantas pessoas que não param nem para conversar com um amigo de infância, do conhecimento do bairro, por quê? Ele é pecador, eu sou santo, eu sou crente. Eu não posso me juntar, eu não posso parar aqui. Eu não posso sentar aqui. Eu sou crente, é da igreja para casa. Eu sou santo, eu não sou igual a ele. Eu não me visto como ele. Ele é perdido, está sem Deus no mundo. E você? Está tão sem Deus, pior do que ele. Irmãos, analisa aí, irmãos. Jesus, quando veio no cenário, o cenário religioso lá em Jerusalém, tinha lá os grupos religiosos que se julgavam de Deus, condenavam o povo, desfazia do povo. Para eles não queriam nem chegar perto. Condenaram Jesus porque a mulher estava lá chorando aos pés de Jesus, quebrou o perfume, lavou os pés de Jesus. Aí eles disseram, os religiosos hipócritas, que se denominavam santos, 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 santos. Ó, hoje é assim ou não? Se esse homem soubesse quem é essa que está aí, isso não é profeta de Deus não, irmão. De Deus somos nós, somos santos. Meus amados irmãos, vão ler a Bíblia. Vão buscar o conhecimento de Deus. Vão aprender de Cristo. Saiam dessas arapucas, dessas gaiolas, desses aquários, desses quartéis que estão no domínio, no governo, da autoridade dos homens. Vão ser libertos crendo em Jesus. Vão aprender de Cristo, irmãos. Saiam desses fardos, desse jugo pesado que a religião coloca em vocês. Saiam dessas mentiras religiosas, desse mundo falso de Deus, desse mundo mentiroso, onde vocês pensam que estão se santificando para Deus. Vocês estão se distanciando de Deus. Os religiosos foram reprovados por Jesus, irmão. Se Jesus viesse hoje neste mundo aqui, neste século presente que nós estamos aqui, nesse momento que hoje nós vivemos, nesse cenário religioso, sabe qual era o lugar que ele nunca seria aceito? Dentro das igrejas evangélicas. Qual era o pastor presidente que ia aceitar Jesus, hein? Jesus ia reprovar logo tudo ali. A sua posição, você quer ser maior do que os outros? Essa posição já está reprovada. Imagina comigo aqui, vem cá, vamos para o cenário agora. Vamos fazer uma comparação, vamos aqui criar vamos imaginar. Imagina Jesus vindo, como veio lá para Israel. Ele foi rejeitado por quê? Porque ele não veio de acordo com a visão dos religiosos. Ele foi rejeitado porque os religiosos, os judeus, queriam um Messias do jeito que eles imaginaram. Do jeito que eles pintaram e criaram. Um Messias soberano, cheio de posição de glória, cheio de autoridade, com um exército glorioso. Aí vem Jesus com um bocado de pessoas simples, com um bocado de gente humilde, montado num burrinho, puxado por outras pessoas, sem exército. Aí os judeus disseram, não. Esse não é o nosso Messias, não. Por quê? Porque eles queriam do jeito deles, eles não se submeteram a Deus. Eles não aceitaram o meio, o plano, o que Deus estabeleceu. Eles estabeleceram os princípios dele. Os religiosos estabelecem os meios dele. Os religiosos estabelecem a forma dele. Os religiosos estabelecem a visão certa deles. Eles não aceitam a de Deus. E por isso que rejeitaram Jesus. Imagina se Jesus vier hoje. Ele é aceito na Assembleia de Deus? Ele é aceito na Universal? Ele vai condenar logo aquele movimento pagão de profecia, de milagre, de cura. Jesus vai condenar logo aquilo. Se ele for para Adventista do sétimo dia, vai condenar logo o sábado. Vai condenar logo aquela doutrina de Ellen Goldwyn. Se ele for para a CCB, Congregação Cristã do Brasil, vai condenar aquele uso do véu. Vai condenar aquela doutrina de que a CCB é a graça quando o homem é salvo. Se ele for para as igrejas evangélicas, ele vai condenar. E sabe o que aconteceria? Se Jesus viesse como um homem, como ele veio para Israel, e ele viesse para esses meios, se ele entrasse nessas casas que chamam de templo,
ele seria expulso. O povo não ia aceitar a pregação de Jesus, irmão. O povo não ia receber Jesus, não. Porque Jesus ia incomodar o povo. Jesus não ia agradar o povo. Eu não quero nem falar das religiões pagãs das outras, né? Porque o evangelho também é uma religião pagã. Eu não quero nem falar do catolicismo, do espiritismo, do budismo, do testemunho de Jeová, dos mormons. Porque toda religião é pagã, irmão. É católica, evangélica, espírita. Se Jesus viesse hoje como homem, como ele veio há mais de 2000 anos atrás lá para Israel, com a mensagem que ele trouxe do evangelho, se ele viesse hoje, ele não era aceito dentro dessas religiões, dentro dessas igrejas, ele seria expulso, perseguido e morto por esses líderes. Do mesmo jeito que foi, irmão. O mesmo espírito que opera na religião hoje é o mesmo espírito que operava nos religiosos e na religião lá atrás. O Espírito Santo de Deus é contrário. Esse espírito da religião faz oposição ao Espírito de Deus. Os princípios das religiões faz oposição aos princípios de Deus. Negam, desprezam e não aceitam. Então tenha cuidado, irmão. Vá conhecer a verdade. Quem recebeu Jesus Cristo foi os pobres, os prostitutos, os ladrões. Poucos se converteram dos religiosos. Porque a maioria não queria perder a sua posição no templo, na sinagoga. A maioria não confessavam Jesus para não ser expulso da conveniência, da solenidade, da congregação nos templos. No templo só tinha um, não é que nem hoje não. Hoje criaram uma imensidão de templo, né? Essas casas que se chamam de igreja evangélica. Hoje é uma mentira tão grande que o povo está vivendo que já estão cego, não aceita de forma nenhuma a verdade. Quem confessava Jesus não era aceito no templo. E nem nas sinagogas. Quem confessava Jesus era excluído da comunidade, dos religiosos. Hoje não é diferente, não, irmão. Confessa a verdade do Evangelho. Vai pregar o Evangelho verdadeiramente para ver se tu tem oportunidade de igreja. Para ver se tu vai ser aceito nesse meio religioso. Para ver se tu vai ter a aprovação do teu líder. Prega a verdade do Evangelho. Toma uma posição diante de Deus, para o reino de Deus. Você não vai ser aceito, não, irmão. Você não vai ser aceito, não. Bom dia, seu Carlos. Boa tarde, né? Boa tarde. Então é isso que eu digo a vocês. Analisem, prestem muita atenção e vão buscar o conhecimento da fonte. A fonte é Jesus. Precisamos aprender dele, seguir a ele e confiar nele. Porque ele é a nossa esperança, é o nosso Salvador. É o nosso guia e o nosso pastor, que nos guia no mundo de trevas.